Livro Psiquiatria e Jesus, de Ismael Sobrinho. Capítulo 23. Conheça o Consolador. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, 16 a 17. O Espírito Santo tem um papel fundamental na cura e na transformação das nossas emoções. Mas pouco se fala sobre esse tema. Antes de tudo, devemos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele habita em nós e que tem sentimentos. Conforme a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. As Escrituras são enfáticas ao demonstrar o caráter pessoal do Espírito Santo e dizer que ele habita nos seres humanos. Antes de ascender ao céu, Jesus disse que deixaria conosco um Consolador, o responsável por nos consolar, ensinar, guiar e possibilitar um conhecimento cada vez mais profundo direto do coração do Pai. Dessa forma, o Espírito Santo é consolador, como Jesus foi para os discípulos. O Espírito Santo é Deus, com as mesmas características do Pai e do Filho, com os quais formam a Trindade. Imaginemos a personalidade de Jesus e o privilégio dos discípulos por terem convivido com ele. Alegre, bem-humorado, acolhedor, manso, humilde, cheio de compaixão. Estar com o Mestre era uma constante imersão de amor, ternura, alegria e consolação. O Senhor sabia que sem um consolador como ele, os discípulos estariam em um tipo de abstinência e desamparo espiritual. Por isso, deixou a promessa de que o Espírito Santo viria para estar com eles até o fim. Igualmente, o Espírito age conosco nos dias de hoje, tal como Jesus fez com seus discípulos. Ele é o próprio Deus em nós. Já parou para pensar em quão profundo e confortante essa verdade é para nós? Cristo foi amigo, intercessor, mestre e terapeuta. O Espírito Santo realiza essas funções dentro de nós. Muitas vezes estamos tão confusos ou com as emoções tão fragilizadas que não temos forças para orar e buscar ao Pai de uma maneira da qual necessitamos. Pessoas que enfrentam transtornos emocionais vivenciam essa vulnerabilidade. É nesses momentos que as Escrituras dizem que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele constantemente chega a lugares que nenhum médico e nenhum terapeuta poderá chegar, e leva as nossas reais necessidades ao Pai. Sim, podemos e devemos usar recursos médicos e psicoterápicos, mas sem ignorar o poder do Espírito Santo. Não conseguimos saber o que se passa no nosso coração. De fato, a palavra diz que o nosso coração é corrupto e que só Deus é capaz de conhecê-lo em plenitude. O Espírito, por sua vez, leva até o Pai as dores, as angústias e os sentimentos que precisam ser curados em nós. Muitas vezes, não temos a real dimensão da necessidade terapêutica. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai. Gálatas 4:6. Se o Espírito Santo leva o nosso coração a Deus, ele também traz paz ao coração do Criador até nós. Testifica que somos filhos amados de um Pai Celestial e que podemos vencer o pecado e estaremos para sempre com ele.
São impressionantes as grandes transformações emocionais que vemos em muitos pacientes depois que eles conhecem Cristo e quando o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Ter a convicção de que somos filhos amados de Deus é diariamente uma cura imensa para as nossas emoções. O Espírito é a vida de Deus em nós, uma tradução viva do amor e da compaixão dele. Progressivamente, as palavras de Jesus nos são ensinadas pelo Espírito, que as instala em nós para modificar a nossa mente e nos tornar progressivamente mais parecidos com o próprio Filho. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tenho atendido muitos pacientes preocupados e angustiados quanto ao tempo que acontecerá perto da volta de Jesus. Muitos, imersos em conteúdos apocalípticos sensacionalistas, não compreendem que se trata de um tempo de esperança, mas acreditam que será um tempo de angústia e de sofrimento. Entretanto, o que eles ignoram é que teremos sempre o Espírito em nós, trazendo força, consolo e nos fazendo seguir adiante, mesmo em meio às tribulações. Dessa forma, quanto mais conhecermos o Espírito Santo, mais seremos impregnados de ações terapêuticas que nos ajudarão a superar o constante estresse emocional a que estamos submetidos todos os dias. Jesus sabia que não conseguiríamos viver sem o Espírito e, por isso, nos enviou outro Consolador. Imagine que você tenha um grande amigo sempre disposto a ajudá-lo e a socorrê-lo nas horas difíceis. Ele também compreende todas as suas emoções e orienta você nas questões mais difíceis do dia. Quem não gostaria de ter um amigo assim? Infelizmente, muitas vezes ignoramos que já temos, como cristãos, o Espírito Santo. Passamos muitos momentos da caminhada cristã sem nos lembrar de que ele habita em nós e é o consolador de que tanto precisamos. Devemos orar ao nosso Pai para que ele transforme nosso coração de maneira cada vez mais profunda por meio do seu Espírito. Para muitos cristãos, o Espírito Santo é um amigo desconhecido, impessoal e distante. Alguns se relacionam pouco com ele e passam dias sem sequer se lembrar da sua existência. Oremos para que o Pai nos permita ser cheios do Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. O enchimento será real quando nos submetermos constantemente a Deus por meio de sua palavra. Quanto mais cheio do Espírito estivermos, mais transformados serão as nossas emoções, porque ele nos fará expressar os sentimentos e as atitudes do próprio Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Devemos interceder incessantemente ao Pai, para que por meio do seu Espírito faça devolver seu fruto de uma forma generosa dentro de nós. Prática 1. Refletindo sobre a pessoa do Espírito Santo. Como você entende o Espírito Santo hoje? Sabendo que o Espírito é uma pessoa, escreva o que você gostaria de dizer a ele. Prática 2. Quais características você gostaria que o próprio Espírito Santo expressasse na sua vida? Prática 3. Escreva uma oração pedindo ao Pai que o fruto do Espírito seja produzido em sua vida. Prática 3. Oração. Senhor Jesus, obrigado por ter me enviado o Espírito Santo. Abre os olhos do meu coração para conhecê-lo cada vez mais. Peço que me cures. Sei que não sou capaz de compreender de maneira precisa o que há no mais profundo do meu coração, mas o teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Que o Consolador não seja apenas uma teoria para mim, mas um amigo próximo, com quem eu tenha cada vez mais intimidade. Submeto hoje as minhas emoções,
as minhas dores e o meu corpo aos teus cuidados, Espírito. Cura as minhas emoções em áreas que talvez eu não tenha consciência de que preciso ser curado. Que o fruto do teu Espírito possa mudar a minha mente, as minhas atitudes diante da vida. Amém. Capítulo 24. Morra para si mesmo. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Como ser feliz? Como ter uma vida plena? Qual é o caminho para a autossatisfação? Bom, as respostas de Jesus a essas perguntas foram na contramão do que se escuta atualmente, até mesmo dentro das comunidades cristãs. Jesus propôs um único caminho como explicação: imitá-lo. De fato, somente é possível ver sentido na vida e descobrir a verdadeira felicidade quando se compreende o que Cristo disse a respeito da vida que vale a pena ter. Quando questiono por que nunca tantos livros de autoajuda foram vendidos como nesta época, em que as pessoas são tão infelizes, compreendo que fomos ensinados a buscar dentro de nós e a entender o autoconhecimento como a única forma de nos desprender do que nos aprisiona emocionalmente. Assim, se prolifera um discurso com frases de efeito, bem como o número de coaches que prometem um caminho fácil e linear para o bem-estar e a felicidade. O público busca uma forma mágica ou um guia de 7 passos para ser feliz. Paulo nos advertiu que isso aconteceria. Em 2 Timóteo 4,3 diz: Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Existe comunidade cristã que já não ensinam a sã doutrina. Preocupadas em agradar aos seus clientes, membros e frequentadores, mudam o conteúdo das pregações, mudam a liturgia do culto e até mesmo a maneira de os pastores se relacionarem com as ovelhas. Alguns pastores passam a ser chamados mentores ou pais espirituais. A maioria das pessoas gosta de ouvir que é especial, que é extraordinária ou que tem uma vida épica. Contudo, o caminho de Jesus é diametralmente oposto. De fato, é um engano pensar que as estratégias de empoderamento humano e a busca desenfreada pelo autoconhecimento nos tornam mais felizes. Enfatizo que esses movimentos produzem efeito contrário, geram pressão sobre as nossas emoções e nos deixam em uma posição de centralidade tóxica ao retirar Deus e o controle supremo. E isso rouba a nossa individualidade. Uma das características dos movimentos humanistas é criar regras que padronizem as pessoas. Para o cristão, a felicidade não está dentro dele, está em Cristo. Além disso, a felicidade não existe sem o pleno conhecimento do Mestre. Toda estratégia desvinculada desse saber apenas aumenta a nossa ansiedade e torna as pessoas cada vez mais depressivas e frustradas. Quanto mais você achar que o poder está dentro de você e que você é o senhor do seu destino,
mas rapidamente você caminhará para um adoecimento emocional. É óbvio que o conhecimento secular, ele nos ajuda de uma maneira significativa. Contudo, precisamos aprender com Jesus o caminho verdadeiro para ser um discípulo. Caso contrário, seguiremos o roteiro do adoecimento e não de uma vida abundante. Os fatores que nos levam, como cristãos, a um adoecimento emocional são a excessiva busca de soluções dentro de nós. É a negligência quanto ao verdadeiro caminho do discípulo e o uso exacerbado de estratégias humanistas no lugar do verdadeiro poder do Espírito, que flui em nós pela submissão total a Cristo. Por isso, Jesus nos adverte: quem quiser perder a sua vida, a achará, apresentando-nos 3 caminhos necessários para uma vida significativa na perspectiva do reino de Deus. O primeiro caminho é a capacidade de morrer para nós mesmos, o que não significa a anulação das nossas emoções ou da nossa personalidade. É uma abdicação da autoconfiança, do orgulho e da pretensão de sermos senhores do nosso destino. Quando deixamos o comando no braço do Mestre, somos conduzidos a uma vida com pleno sentido. Em uma era de convites para sermos a melhor versão de nós mesmos e para ativar chaves mentais com êxito, o Senhor nos convida a fazer o oposto. Nos convida a morrer para a auto-idolatria. Quanto mais você pedir a Jesus para morrer para a auto-idolatria e ele viver em você, maior será a paz divina que ultrapassa todo entendimento. Essa paz irradiará pelas suas emoções e lhe trará cura profunda, cura de afetos e de toda a vida emocional. Paulo nos diz como era a sua vida. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. O apóstolo compreendeu a mensagem do Mestre, de que é preciso morrer cada vez mais para si mesmo e viver para o Senhor, com o fim de conquistar a vida cheia de significado. Muitos cristãos se encontram adoecidos do ponto de vista psicológico por causa de uma espiritualidade humanista, que colocou o pesado fardo da busca de sentido no olhar para dentro de si. Inicialmente, pode até produzir resultados, mas chegará um momento em que apenas gerará frustrações ou aquele sentimento de que a fé não funciona, e isso causa um profundo esgotamento. Já em Jesus, perdemos para ganhar, morremos para viver. Devemos orar para que ele mortifique o nosso ego e a nossa autossuficiência, de um modo em que a vida de Deus controle todo o nosso ser. Se optarmos por esse caminho de discipulado, viveremos progressivamente a vida que o Mestre viveu e teremos a plenitude inalcançável por métodos ou fórmulas humanas. Viveremos integralmente o que o Pai deseja que vivemos e encontraremos o verdadeiro sentido da vida. O segundo caminho que Jesus nos ensina é de que devemos ser capazes de tomar a nossa cruz. A cruz não consiste em problemas cotidianos comuns, como, por exemplo, um casamento ruim, um filho problemático ou uma tentação recorrente. É muito mais do que isso. Tomar a cruz é saber que, na nossa caminhada com o Filho de Deus, devemos estar dispostos a aceitar os sofrimentos decorrentes da vida. A palavra sofrimento é mal vista hoje. São preferíveis os termos sucesso, empoderamento, felicidade. No entanto, o discípulo deve compreender que na jornada terrena ele vai sofrer por sua fidelidade ao Senhor e carregará uma cruz decorrente da escolha de segui-lo de todo o coração. Ainda que seja questionado, o discípulo sabe que se viver com os sofrimentos decorrentes de quem se submete totalmente a Cristo, terá como companhia a alegria imensurável do Espírito Santo.
Ao longo dos anos, uma grande quantidade de missionários e de cristãos comuns viveu sofrimentos intensos por causa de Jesus e por segui-lo. A maneira pela qual descrevem o consolo do Espírito Santo transcende toda a compreensão humana. Mesmo em meio à humilhação e à rejeição, valeu a pena. Novamente, esse estilo de vida é uma antítese da nossa época, porque constantemente somos bombardeados com conceitos de que cristão não sofre, de que cristão está sempre feliz e nunca terá rejeições nem sofrimentos. Chegamos ao ponto em que se evita determinados temas de pregações com o objetivo de não desagradar ou de ofender o ouvinte. No entanto, no caminho do discípulo, a cruz sempre estará presente. Por fim, temos o terceiro caminho para viver uma vida plena: ser capaz de renunciar tudo para seguir Jesus. A cultura secular insistentemente nos provoca a viver um estilo custe o que custar. Cristo, porém, nos convoca para uma renúncia. Perdemos para ganhar, morremos para viver. Deixamos de traçar o nosso roteiro pessoal para que o Mestre conduza a nossa vida. Assim, quanto mais perdemos da nossa vida, mais a vida do Senhor vive em nós e nos liberta de dois maiores catalisadores do esgotamento emocional: o excesso de autoajuda e espiritualidade centrada nas soluções pelo empoderamento humano. No Senhor encontramos o verdadeiro descanso para nossa alma. Para um cristão, a felicidade não é um lugar a qual se chega, mas o caminho de imitação do próprio Cristo. Reflexão: em Jesus, você deve perder a vida para ganhar. Versículo para meditar. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Capítulo 25. A teologia que adoece. Prática 1. Identifique falsos ensinos a respeito da vida cristã e das emoções. Existem 4 vertentes teológicas que são totalmente contrárias ao caminho do discipulado proposto por Jesus. Se o discípulo deve morrer para si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, as teologias humanistas tentam pôr o homem cada vez mais no centro de todas as experiências de fé. 1. Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que toda enfermidade é sinônimo de pecado ou falta de fé. Se estiver doente, literalmente você deve algo a Deus ou você não plantou o suficiente no mundo espiritual. Essa teologia tem sido responsável pelo adoecimento de muitas pessoas. Uma vez que você está com depressão ou com ansiedade, a culpa é integralmente sua por não ter sido capaz de conquistar a cura no mundo espiritual. Já escutei muitas vezes pessoas tristes no meu consultório por acharem que Deus não funciona, uma vez que foram doutrinadas pelo ensino doentio da teologia da prosperidade. 2. Confissão positiva. A confissão positiva é uma doutrina teológica que ensina que o Criador ele age somente por meio das nossas ordens ou declarações verbais. Nela, devemos gerar algo no mundo espiritual, e Deus se torna refém daquilo que declaramos. Essa doutrina é a irmã gêmea da teologia da prosperidade. Embora se mostre mais potente para agravar o estado emocional do cristão, se a pessoa está doente, é porque não declarou a palavra com fé ou não soube ativar adequadamente a cura por meio de uma oração eficaz. A confissão positiva aumenta a ansiedade e é a fonte da depressão de muito cristão, uma vez que põe sobre nós um peso emocional enorme, ao posicionar o ser humano como protagonista da cura. Você já ouviu alguma vez que a cura não ocorreu por não ter sido gerada no mundo espiritual? Pôr o ser humano no lugar de Deus agrava as emoções cada vez mais. Como o método não funciona, o sentimento de fracasso é cada vez maior. 3. Teologia da autoestima.
A teologia da autoestima tenta insistentemente aumentar a autoconfiança e a autoaceitação do ser humano. Sutilmente, o Senhor se torna apenas um terapeuta para curar feridas emocionais e deixa de ser o Criador Todo-Poderoso e Salvador. Nessa teologia, o centro nunca é a salvação. A ênfase é sempre melhorar a autoestima humana. Dessa forma, o Evangelho passa a ser apenas um remédio para questões existenciais e emocionais, e não promove as verdades eternas. Você já ouviu aquela expressão como seja a melhor versão de si mesmo? Ou aquela expressão empodere-se dentro da igreja? É muito provável que seja da teologia da autoestima. O grande problema é que ela não confronta o pecado nem leva ao arrependimento. O Pai torna-se alguém cuja única finalidade é nos proporcionar bem-estar e conforto emocional. Muitas palestras motivacionais são realizadas nas comunidades, tendo como base essa teologia, cujo objetivo é ser um remédio temporário para as questões eternas. Ela simplesmente não conduz à morte do eu diante de Cristo. 4. A teologia do coaching. Pegue as 3 teologias enfermiças anteriores e misture tudo em um liquidificador. O resultado será a teologia coach. Nela, frases motivacionais e conceitos equivocados das neurociências são totalmente misturadas com versículos bíblicos para produzir êxtase emocional, em uma plateia ansiosa por um discurso de bem-estar e de felicidade. Ensina uma graça barata e também visa o enriquecimento. Para não entristecer os fiéis, as reuniões são muito parecidas com encontros empresariais de motivação e carregadas de apelo emocional. As emoções são artificialmente manipuladas sem nenhum envolvimento real com o Espírito Santo. A teologia do coaching tem como destino a frustração emocional, a depressão e a ansiedade. Prática 2. Descubra o seu conceito de felicidade. Jesus, ele nos ensinou o caminho do discípulo para encontrar a verdadeira vida em abundância. Devemos confrontar os nossos conceitos sobre felicidade secular com o que a Bíblia diz ser a verdadeira felicidade. Para você, qual é a sua definição pessoal de felicidade? Conforme a sua opinião, como a Bíblia define a felicidade? Jesus disse que cada pessoa deve negar a si mesma, tomar a cruz e segui-lo. Na sua opinião, a maioria das igrejas ensina corretamente o que é ser um discípulo de Cristo? Quais são os temas mais pregados e mais ensinados na sua comunidade de fé? Nos últimos meses, você escutou mensagens sobre arrependimento, sobre a volta de Jesus, ou sobre a renúncia do ego e sobre o sofrimento? O que você precisa mudar na sua vida para se tornar cada vez mais um discípulo? E em qual áreas você deve renunciar a alguma coisa? Capítulo 26. Descubra a felicidade segundo Jesus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombarias e perseguições, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exaltem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus 5, do 3 ao 12. O Sermão do Monte tem as diretrizes de Jesus para todas as áreas da vida e para os relacionamentos segundo a ética do reino de Deus.
A primeira parte desse sermão é construída pelo que costumamos chamar de bem-aventuranças. Vimos em um capítulo anterior como o caminho do discipulado é oposto ao caminho humanista da autossatisfação e da autonomia. Afinal, o que Jesus disse sobre a felicidade? Antes, porém, devemos compreender melhor o que o Senhor realmente está dizendo com o termo felizes. A palavra grega usada no original não reflete uma felicidade transitória ou circunstancial, mas aquela que vem de Deus. Não se trata de um estado meramente afetivo e emocional. Assim, não é o sentimento que impera, mas a opinião divina ao nosso respeito quando praticamos as bem-aventuranças. O Senhor declara que somos felizes ao viver as bem-aventuranças. Hoje em dia, a felicidade está atrelada a um lugar, a objetos e até mesmo a pessoas. Além disso, nos últimos anos, a felicidade vem estando cada vez mais associada a uma ideia de bem-estar emocional. Entretanto, na perspectiva de Cristo, consiste em um caminho no qual o estilo de vida é cada vez mais enxertado no reino de Deus. Assim, viver as bem-aventuranças não significa estar alegre todos os dias ou nunca estar triste. É viver uma posição equilibrada diante do Criador. Uma posição em que ele declara você feliz no reino. Você pode chegar a sentir emocionalmente os benefícios da promessa, mas as recompensas sempre são vistas como algo além do que você pode ver ou experimentar na terra, pois elas são eternas. Quem não gostaria de desfrutar dessa felicidade na perspectiva do reino? As bem-aventuranças carregam promessas muito superiores às que normalmente acreditamos ser necessárias para a verdadeira felicidade. São propostas que curam emocionalmente, porque são prescrições com promessas de resultados garantidos pelo próprio Senhor. Enquanto muitas pessoas desejam um guia de 7 passos ou códigos para a felicidade, as bem-aventuranças investigam quem é feliz aos olhos de Deus. No Sermão do Monte, Jesus nos diz que a vida feliz, ou melhor, a vida abençoada, tem 8 características marcantes que só podem ser praticadas com a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais procuramos viver e praticar esses 8 ensinamentos, que nos levam ao caminho da felicidade, mais perto estaremos de viver segundo a vontade divina. Para Cristo, a felicidade não pode ser comprada ou adquirida por mérito humano, mas um presente gratuito cedido por meio da total submissão ao Criador. Assim, o Sermão do Monte começa nos ensinando que a verdadeira felicidade é a antítese do que o mundo entende por felicidade. Se quisermos de fato ser felizes, devemos orar e nos submeter ao Mestre, para que essas 8 características sejam cada vez mais impregnadas no nosso coração e estilo de vida, de um modo que se tornem o nosso guia terapêutico de como viver bem. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Os pobres de espíritos são desprovidos de justiça própria dentro do reino de Deus. Não que lhes falta graça divina, mas não são barganhadores nem altivos. Eles dependem totalmente da graça, da misericórdia e da bondade para viver. Não têm orgulho, mas dependência. Não são arrogantes, obstinados, nem donos da verdade. Eles estão cientes de que precisam diariamente do Pai e precisam diariamente do pão da vida dado por Deus para sobreviver. Não são supercrentes, que vivem diante do Criador com arrogância e narcisismo espiritual. Tampouco são cristãos tóxicos que exaltam a espiritualidade incorreta. Preferem buscar sua identidade no Senhor. Os pobres de espírito têm o reino porque confiam na graça. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes aqueles que choram profundamente por seus pecados
e tem consciência das suas necessidades diante do Pai. Quem chora não permite que a dureza da vida anestesie as suas emoções. Eles sentem, lamentam, têm um coração quebrantado e a certeza de que serão sempre consolados. Tais sensibilidades e quebrantamento também se traduzem em um estilo de vida repleto de compaixão para com o sofrimento do próximo. Com a consolação que são consolados, estão sempre prontos para consolar. Os que choram não se põem como juízes, mas como agentes de compaixão. Choram por seus pecados e se arrependem, e seguem em frente com o consolo do próprio Deus. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Nesse contexto, humildes não são os desprovidos de recursos materiais. Os humildes têm a busca de autocontrole na vida e nas emoções. Não são soberbos, não são agressivos, vingativos ou ressentidos crônicos. Conseguem renunciar à sua potência para servir e amar o próximo. Têm domínio próprio, são conciliadores e vivem uma vida de gratidão. Eles são submissos e controlados pela vontade divina. Estão sempre dispostos e até mesmo a sofrer danos e a não reivindicar os seus direitos. Herdarão a terra não pelas guerras nem pela agressividade, mas por terem um coração rendido a Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes serão os inconformados crônicos, que não se deixam anestesiar nem ficam indiferentes quando a dignidade do seu semelhante é ferida. Felizes os que têm fome espiritual para que a justiça de Deus se estabeleça sobre a terra, de um modo em que a criação recupere o equilíbrio perdido pela dureza do coração humano. Estes vivem com incessante fome e sede de justiça por onde passam. Não há lugar ou espaço nos quais não anseiam pela manifestação da bondade do Criador. Lutam de coração para que todos sejam tratados com igualdade. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Os misericordiosos são cheios de compaixão. Assim como recebem misericórdia de Deus, irradiam misericórdia por meio do seu estilo de vida. São sempre solidários com os outros em suas fraquezas, defeitos e pecados. São amorosos e não punitivos. Não exigem nada em troca de demonstração de compaixão. Olham para o próximo e a si mesmo com os olhos do Pai. Logo, são curados da culpa e do ressentimento. Vivem uma espiritualidade leve porque são tratados com misericórdia pelo próprio Deus. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Os puros de coração são os que não têm apenas uma camada externa de religiosidade. Para aqueles cujo relacionamento com Deus lhe resultou em pureza interior. Para ver o Pai, temos de ser puros de coração, viver de um modo transparente, livre de enganos, manipulações e máscaras. Os limpos de coração têm emoções, pensamentos e desejos cada vez mais tratados pelo Criador e produzem progressivamente um coração divino. Não vivem uma vida dupla, tampouco são falsos, hipócritas ou ambiciosos por poder. São mansos e humildes de coração e verão cada vez mais o Senhor. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. O mundo carece de paz. Os consultórios psiquiátricos estão lotados de pessoas em busca de sossego na alma. Ter paz é uma riqueza incomparável nos nossos dias. Jesus disse que felizes serão os que promovem a paz. Quem odeia, segrega ou é indiferente ao próximo não a promove e tem um coração doente e incapaz de irradiar a bondade divina por onde passa. Há aqui uma grande promessa ao promovermos a paz. Seremos chamados filhos de Deus. De fato, somente alguém redimido do pecado e em paz com o Criador é capaz de doar a paz que o mundo não dá, mas que brota no coração do próprio Senhor. Promover a paz é ser embaixador do Pai perante os homens. Ao propiciar reconciliação e pacificar corações, os pacificadores fazem pontes sempre que possível. Não guardam rancor, ressentimento ou intriga.
Desde a queda, não há paz no mundo, mas o discípulo feliz de Jesus é um frenético embaixador do Evangelho da Paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Se você perguntar para 100 pessoas qual é a felicidade em sofrer perseguição, a maioria absoluta dirá que não há. Entretanto, não se trata da felicidade como o mundo vê, mas da perspectiva divina a respeito dela. Deus considera muito felizes os perseguidos por causa da justiça. Jesus nos diz que há um tipo de felicidade destinado para aqueles que mantêm a fé no meio da corrupção do mundo, e aqueles que assumem o custo de ser luz no mundo, tomado por trevas. Perceba que não se trata de qualquer perseguição. Muitos se vangloriam de ser perseguidos, mas, na verdade, sofrem retaliação pela falta de sabedoria para com os fora da igreja. Ser perseguido por causa da justiça é ser odiado pelo seu estilo de vida condizente com o Evangelho. Você poderá ser injuriado, caluniado e alvo de mentiras ou de tentativas de morte. Contudo, o reino de Deus pulsará na mesma magnitude do seu sofrimento. Há um grande galardão para quem ousa desafiar o mundo e se mantém firme em suas convicções de fé. Você tem vivido o estilo de vida das bem-aventuranças? Reflexão. A felicidade não é um lugar a qual se chega, mas é um caminho. Versículo para meditar. Mateus 5, 3. Capítulo 27. Pratique as bem-aventuranças. Aprendemos no capítulo anterior o que Jesus disse a respeito da felicidade e como Deus define as pessoas felizes. Mais do que ler, nós devemos buscar praticar os ensinamentos deixados por Jesus para que, de fato, tenhamos uma vida plena que ele disse que poderíamos ter. Vamos começar. Para cada bem-aventurança, você escreverá 3 coisas como você atualmente vive, ou não, essas bem-aventuranças. Uma ação que pode pôr em prática relacionada aos conceitos aprendidos e uma oração ao Pai, para que, por meio do Espírito Santo, essas bem-aventuranças se tornem realidade visível na sua vida. Capítulo 28. Ore como Jesus orou. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6,9, talvez seja um dos trechos da Bíblia mais recitados em todos os tempos, uma vez que aprendemos a orar o Pai Nosso desde a nossa infância. Entretanto, talvez por ela ser tão repetida, sem os devidos cuidados e sem a devida atenção, deixamos de aprender com o próprio Jesus a maneira de orar que nos une o coração com o coração de Deus. O Senhor nos ensinou que orar não deve ser uma vã repetição sem sentido. Além disso, o Pai sabe das nossas necessidades, mesmo antes de lhe dirigirmos alguma palavra. Cristo também nos ensinou propositalmente um roteiro de oração que abrange todo o escopo da nossa necessidade diária. Sobretudo, nesta era, cada vez mais marcada por um ritmo acelerado e, não raro, angustiante. Quando passamos por crises emocionais, nós constantemente perdemos a capacidade de orar. Abatida pela depressão ou inquieta pela ansiedade, a nossa mente ela divaga à procura de palavras e acabamos fazendo orações sem sentido. Então, o que devemos fazer? Como devemos orar? Por que orar? Pelo que orar? O Mestre nos ensinou o caminho que, obviamente, não serve apenas para pessoas adoecidas emocionalmente ou como simples terapia para a alma. Contudo, ao orar conforme realmente indicado, saberemos que os nossos anseios estarão emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente alinhados com os propósitos divinos. É muito comum que os pacientes cheguem às consultas sem saber expressar os seus sentimentos, tampouco de nomeá-los. Nesses casos, fazemos perguntas-chave ou introduzimos conceitos que ajudam a traduzir as emoções em palavras.
expressando assim, da maneira mais fidedigna, as emoções do paciente. Jesus tinha consciência de que não saberíamos orar como convém. Por isso, ele decidiu nos ensinar. Ele começa: Pai nosso que estás no céu. Não oramos a uma entidade impessoal ou insensível. Oramos ao nosso Pai que está nos céus. Ele não rejeita o pedido dos filhos, nem lhes impõe pré-requisitos. Podemos ser rejeitados por pessoas na terra, mas ao orar, devemos ter consciência de que estamos diante daquele que é amoroso e está profundamente interessado em nos ouvir. Por mais incongruentes ou paradoxas que sejam as nossas falas, comece a oração chamando Deus de Pai. Ele é soberano, Criador dos céus e da terra, e sustenta todo o universo com o poder que tem. Todavia, Jesus insiste para nos atrevermos a chamá-lo de Pai. Santificado seja o teu nome. Uma vez que Deus é o nosso Pai e é santo, oramos para que o nome dele seja honrado e reverenciado por toda a terra. Estamos diante de um Pai amoroso e sublime. Se a nossa visão de Deus nos desperta tanta paixão e tanto encantamento, santificamos o nome dele e reconhecemos com alegria a sua grandeza. Você está orando diante do Criador do universo. Venha o teu reino. Devemos desejar que o reino de Deus venha até nós. Sim, ainda não vivemos a plenitude do reinado divino. Convivemos com a dor, com a fome, com inúmeras injustiças. No entanto, pedimos ao Criador que o reino de Deus governe cada área da nossa vida, quer as emoções, quer os pensamentos, trabalho ou família. Orar para que ele se estabeleça em nós nos liberta da busca pela autonomia tóxica, da era humanista, que é algo que tanto nos adoece. Além disso, o reino vivo em nós freia os nossos anseios compulsivos de tudo aquilo que tenta substituir Jesus na nossa vida. Devemos orar para que o reino se propague por toda a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos constantemente chamados a viver conforme nossa vontade e a ser melhor versão de nós mesmos. Para a sociedade, importa que sejamos felizes e que a nossa vontade seja feita, custe o que custar. Doa a quem doer. Entretanto, Jesus nos ensina um caminho oposto. Como temos um Pai amoroso, que sabe de todas as coisas e governa o universo, precisamos viver um caminho de oração, o caminho da submissão da nossa vontade a dele. Assim, oramos para que a vontade divina, e não a nossa, seja feita na terra. Somos constantemente estimulados a ter o controle de tudo. Mas na oração do Pai Nosso, nós renunciamos uma pretensa autonomia. Temos certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e pedimos para que ela se manifeste cada vez mais em todas as áreas da nossa vida. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Pedimos pelo pão diário, depois de reconhecer Deus como Pai, adorá-lo e desejar que o reino e a vontade divina sejam estabelecidos na terra. Assim, antes de orar pelas nossas necessidades, o clamor deve ter como centro o próprio Senhor. Entretanto, não é um impedimento para fazer petições. Devemos saber o que pedir. O homem rendido ao senhorio de Cristo e deseja de ver a vontade divina estabelecida sabe que o Criador supre todas as necessidades diárias. Não precisamos nos apresentar diante do Senhor impondo pensamentos, desejos e hedonias ou materialistas. Pedimos pelo pão diário, pelo suprimento das necessidades que o Pai julga serem importantes para a existência. Você é livre para levar todos os seus pedidos a Deus. Jesus não nos proibiu de pedir. No entanto, peça-lhe a proporção exata para mantê-lo equilibrado material e emocionalmente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez uma das maiores realidades que eu vi em quase 20 anos de consultório
foi compreender o poder terapêutico do perdão. Perdoar é mergulhar em um rio de terapia. Devolve a paz. Entretanto, Jesus nos alerta a pedir perdão divino conforme nos é concedido os demais. Assim, em cada oração, devemos predispor o coração sem reservas, pedir perdão pelos nossos pecados e clamar por um eventual auxílio para que o mesmo em relação ao próximo aconteça. Precisamos estar cientes dos nossos pecados e pedir misericórdia sem permitir que a amargura ou o sentimento de ódio por outras pessoas criem ninhos no nosso coração. Perdoar e ser perdoado resultam em ser curado. E não nos deixes cair em tentação. A tentação fará parte da nossa vida. É impossível viver sem ser tentado. Na nossa cultura, normalmente associamos a tentação a algo sexual. Mas o contexto aqui é muito mais amplo. Podemos ser afligidos por inúmeras situações ruins, e até boas, que podem nos distanciar de Deus ou nos levar a nutrir sentimentos de raiva e talvez de rejeição. Devemos orar para que a nossa fé não desmorone em meio às tentações que continuamente batem à nossa porta e não sucumbirmos às seduções do pecado. O nosso coração é enganoso. Oremos diariamente para não cairmos em tentação. Você tem orado a respeito deste tema e pedido ao Senhor por uma certa proteção maior do que as tentações? Mas livrarmos do mal. A última petição de Jesus é um pedido direto de proteção contra as forças espirituais do mal. Se, por um lado, existem pessoas verdadeiramente paranoicas a ponto de vista espiritual que veem o diabo em todo lugar, por outro lado, os que ignoram as forças espirituais do mal militam constantemente contra a nossa vida. Satanás quer matar, roubar e destruir, o que inclui também as nossas emoções. Devemos orar diariamente a Deus para que nos proteja, livre do mal e blinde contra as astutas setas e ciladas do inimigo. Batalhas espirituais são vencidas por meio da oração. Você tem orado pedindo proteção espiritual para o Senhor? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De certa forma, o Pai Nosso termina como começou. Mencionamos novamente que a Deus pertence o reino e que ele tem todo o poder e que a glória dele durará para sempre. Estamos certos do governo divino sobre o universo, do poder dele para fazer tudo o que precisamos, ou o que ele julga necessário, e da glória indivisível que ele tem. Ao reconhecer estes três pontos, temos ainda mais confiança e fé nas orações ouvidas pelo Criador infinito e poderoso. Em dias bons ou ruins, de felicidade ou de tristeza, em dias de confiança ou crises de fé, podemos aprender com Jesus a orar como ele nos ensinou. Pai Nosso. Escreva uma oração seguindo o roteiro da oração que Jesus nos ensinou. Capítulo 29. Saiba quem você é em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Na época em que vivemos, fala-se muito sobre identidade. Até no discurso político, o tema é alvo de diversos debates, na tentativa de definir quem e o que de fato somos. As pessoas buscam identificar-se por meio de laços culturais, nacionalistas, gênero e até por conceitos líquidos sem significado. A grande verdade, porém, é que precisamos ter uma identidade e saber quem somos. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente por não saberem de fato quem são. Seu próprio estilo de vida e o que espera por elas no futuro. Por isso, creio que um dos pontos centrais da fé cristã é sabermos de fato quem somos em Cristo. Pode parecer algo periférico, mas os que têm uma identidade firme adoecem menos e estão menos sujeitos a oscilações emocionais que provêm do ambiente em que vivem.
Fica então o questionamento individual: qual é a minha identidade? Antes de mais nada, devemos compreender que, para de fato termos equilíbrio emocional, nós precisamos desprender da ideia de que sozinhos construímos uma identidade. Se buscarmos a nossa identidade apenas com as próprias forças, tentando nos fazer autoafirmações sobre o que gostaríamos de ser, entraremos em uma espiral de cansaço e de esgotamento. Muitos movimentos seculares, centrados em temas como o poder do pensamento positivo ou a mudança de mentalidade, falharão, ou terão muitas limitações, porque acreditam ser possíveis apenas com a força da mente humana, promover mudanças estruturais profundas na nossa identidade. Você não é capaz de definir sua identidade sozinho. A jornada humana do autoconhecimento pode beneficiar-se em grande medida de conhecimento secular, mas precisamos de algo externo para nos definir e dizer quem somos. A psicoterapia, bons livros, programas bem estruturados de gestões das emoções e outras ferramentas podem gerar ganhos consideráveis na formação e na percepção de quem somos. Contudo, quando consideramos a fé cristã, nós somos convidados a um caminho mais excelente. Deus nos liberta da tirania, do eu, da busca por soluções dentro de nós e do esgotamento da tentativa de nos definir pelas nossas próprias forças. Uma vez em Cristo, o Pai é quem define quem somos. E então, somos libertos de inúmeros conflitos internos que nos adoecem. Muitos cristãos passam a vida toda sem entender completamente quem o Senhor nos criou para ser e tudo que ele lhes deu por meio da obra consumadora da cruz. Tem um tesouro imenso, mas nunca abriram um cofre para ser de fato o que há dentro. Paulo, na carta de Efésios, fez uma oração que nos ensina muito sobre isso. Efésios 1,17 diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu tenho o hábito de fazer essa oração de Efésios constantemente nos meus devocionais, porque acredito que ela abrange tudo o que necessitamos para viver até a vinda de Jesus. Não é um mantra ou uma frase repetitiva, mas peço que o Senhor, para que elas se cumpram na minha vida, fazendo que a vida divina não seja apenas compreendida, mas que também flua cada vez mais dentro do meu coração. É um clamor importante para a formação da nossa identidade espiritual e para vermos o mundo. Ore para saber quem você é em Cristo. O primeiro ponto sobre o qual Paulo ora é para termos um espírito de sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. As pessoas buscam muito conhecimento, mas pouco pedem a sabedoria do Pai, que é ver o mundo com os olhos espirituais e enxergá-lo divinamente. É ver o mundo como Deus vê. É comum orar para viver bem, mas poucas pessoas clamam incessantemente para que o Pai lhes conceda espírito de sabedoria. Se tivermos a sabedoria divina, teremos um coração pacificado e viveremos cada vez mais alicerçados na vontade de Deus. Mais que mero conhecimento acadêmico ou intelectual, o cristão deve pedir por sabedoria espiritual. Por isso, vai curar progressivamente suas emoções. Uma vez que corrigirá as distorções do seu coração perante a vida e ao próximo. Precisamos dos olhos do Criador para ver as coisas como de fato são. O segundo pedido de Paulo é pelo espírito de revelação. Não se trata apenas de ter revelação e profecia. É muito mais profundo. É ter os olhos abertos pelo Espírito Santo, de tal maneira que possamos compreender o nosso chamado diante de Deus. Quem somos e como é a criação aos olhos do Pai. A nossa visão será sempre míope e focada no material,
mas o Espírito pode nos fazer ver além do que a retina é capaz de captar. Já imaginou quantos traumas ou angústias deixaríamos para trás se fôssemos verdadeiramente iluminados quanto à nossa identidade em Cristo? É essencial clamar por revelação espiritual. Não somos reféns da dura realidade do que podemos ver. Ao orar, peça por espírito de sabedoria e de revelação, pois isso mudará a sua vida. Assim que fiz dessa oração uma prática, tenho tido profundas mudanças na minha identidade e na maneira de ver a vida. Estou sendo curado. O terceiro ponto, sobre o qual Paulo ora, é para que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que tenhamos acesso à esperança para a qual Deus nos chamou. O mundo está cada vez mais imerso em sofrimento, e nunca as pessoas estiveram tão sem esperança. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas que não conseguem apontar uma razão para viver. Contudo, o apóstolo nos ensina a clamar para que o Criador nos abra os olhos para conhecer a esperança a qual Deus nos chamou. Essa verdade não é apenas intelectual, mas viva no coração. O presente e o futuro no Pai são uma grande bênção. Somos perdoados, adotados como filhos e salvos. E além disso, temos o Espírito Santo. Não podemos deixar os dias passarem sem pedir que Deus nos inunde de esperança. No dia triste e nos labirintos da alma, essa esperança divina nos leva a um grande regozijo pela nossa promessa do Pai. Quanto mais impregnados de esperança, menos seremos tomados pelo medo do futuro. Não veremos a volta de Jesus como um período de sofrimento mortal, mas sim como a certeza divina da redenção. Temos que entrar em plena sintonia espiritual com o Criador para que a esperança dele nos cure diariamente. A maioria dos nossos dilemas emocionais seriam progressivamente reduzida se compreendêssemos melhor a esperança para a qual fomos chamados. O quarto ponto, sobre o qual Paulo nos ensina, é orar para que conhecemos as riquezas da glória da herança de Deus. Em geral, nós nos preocupamos em deixar uma herança material para os nossos filhos. O Criador, porém, nos vê como uma magnífica riqueza e preciosa herança. Precisamos compreender quanto somos amados e preciosos para o Pai Celestial. Ele nos escolheu para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo dele, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nossa identidade não deve ser definida pelo conceito correto de riqueza. Os movimentos de autoajuda tentam insistentemente nos dizer que somos especiais para sabermos que, por nós mesmos, nada nos torna de fato especiais nem extraordinários. Entretanto, em Cristo, somos herança divina. Devemos louvar a Jesus que nos deu uma nova identidade. Por fim, devemos conhecer o poder de Deus que atua em nós e por meio de nós. É uma força poderosa. Que o Senhor se mova dentro de nós pelo Espírito Santo. Não precisamos do poder do pensamento positivo, mas sim do divino em atuação na nossa vida. O da ressurreição de Cristo. Precisamos orar para que esse poder seja uma força viva, real e atuante na nossa mente e no nosso coração. Esse poder é capaz de fazer todas as coisas. Precisamos de entendimento e discernimento de como o Pai age em nós. Uma vez que aprendemos a orar para que a vida divina se manifeste em nós e por meio de nós, devemos também ter firmes no coração as verdades escritas sobre quem somos em Jesus Cristo. Veja qual é a identidade de Cristo em você. Você é filho de Deus. Você foi reconciliado com Deus. Você é amigo de Jesus. Você é cordeiro de Jesus e compartilha sua herança com ele. Você está unido a Deus em um só Espírito. Você é o templo de Deus. E o Espírito Santo vive dentro de você. Você é membro do corpo de Cristo. É santo e justificado. Foi redimido e perdoado dos pecados do passado e dos que virão no futuro. É livre de toda condenação. É uma nova criatura.
Foi escolhido por Deus e predestinado para ser filho por meio de Cristo. Você não precisa ter espírito de medo, mas de amor e poder, além de uma mente saudável. Você é colaborador de Deus. Está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Tem acesso direto ao trono de Deus. Foi escolhido para dar frutos. Pode sempre desfrutar a presença de Deus porque Ele nunca abandona. Deus trabalha em você para ajudá-lo e fazer o que Ele deseja que você faça. Você pode pedir sabedoria a Deus e Ele lhe dará o que precisa. Como a identidade impacta as suas emoções? O adoecimento emocional pode fazê-lo sentir que não tem amigos, mas você é amigo de Cristo. O adoecimento emocional pode fazer você se sentir abandonado pela sua família, mas você é filho de Deus e membro da família dele. Você pode se sentir inútil, mas foi escolhido por Deus para frutificar. O transtorno mental pode te fazer se sentir indigno de Deus, mas você é a habitação de Deus pelo Espírito Santo. O adoecimento emocional pode te fazer se sentir não perdoado, mas Deus o considera perdoado e justificado. Você pode se sentir condenado para sempre, mas o Deus considera absorvido eternamente. O adoecimento emocional pode te fazer se sentir incapaz ou com a mente fragilizada, mas Deus dá a você uma mente de Cristo. O adoecimento emocional faz você pensar que a sua vida é um erro, mas você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você pode ficar preso à culpa do seu passado, mas foi redimido e perdoado por Deus. Pode achar que seus problemas não têm solução, mas Deus afirma que para Ele nada é impossível. Pode até achar que não tem forças para lutar contra Satanás, mas foi libertado por Deus com o domínio do mal. Esses são apenas alguns pontos da nova identidade espiritual que o cristão pode considerar real na sua nova vida. Entregar a vida ao Senhor e não conhecer essas verdades e promessas divinas implicam em receber uma grande herança e nunca desfrutá-la. É ser visto de uma forma por Deus e se enxergar de outra. É viver um cristianismo raso, superficial e apoiado nas próprias forças e depender unicamente de si mesmo. É ser prisioneiro das próprias emoções. Ore para que a sua identidade em Cristo seja percebida e manifesta. Você é amigo de Deus e nova criação em Cristo. Prática 1. Quem você é em Cristo? Escreva como você se vê em Cristo. Considerando todos os pontos sobre a sua real identidade em Cristo, escreva o que precisa ser instalado na sua mente de uma maneira que você passe a vivê-la. Escreva uma oração pedindo a Deus para viver cada vez mais uma nova identidade em Cristo. Se você ouviu até aqui, se inscreva nesse canal se você não for inscrito, deixe o seu like, comenta aqui para mim qual trecho desse livro falou mais ao seu coração e compartilhe com mais um amigo para que mais vidas sejam alcançadas e tocadas pelo poder de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo episódio.